estudos sobre formas de expressão que eu tenho muito mais artística do que ligada ao trabalho. Evidentemente que essa forma de expressão terminam por dar também possibilidade de sobrevivência a essas pessoas, mas é uma discussão importante, né? E tanto que no grupo nosso de juventude, o Adjair partiu dessa linha, trabalhar com o movimento hip hop, que é de importância no Brasil imenso. Dois dos meninos que são do grupo Família Bom Jesus, como eles chamam, do Povo Bom Jesus de Caruaru, eles têm ido para o Rio, já foram 2 vezes, e uma das vezes eles ficaram em casa participar daquele festival UTUD que é promovido pela CUFA, né? E aí tem, olha, uma vez, eu fui, depois eu não podia estar viajando. Mas é uma enormidade, é prêmio para. E a votação é pela internet. Então é prêmio para quem faz o hip hop como todo. A expressão, a última vez, esse grupo ganhou com a expressão nordestina. Esse lá. E isso eles dizem mesmo, a primeira vez que eu visitei o morro, e bem embaixo do morro assim, tem um cemitério. Aí o menino estava falando assim, se eu não estivesse aqui no hip hop, eu estava na cidade pé juntos, né? Então, eles falavam muito que esse movimento deu possibilidade a eles de expressão. Não era de trabalho, não, porque eles ganhavam uma bolsa, eles guardavam uma bolsa para fazer a edição do CD e trabalhavam na construção civil, inclusive com a área da construção civil, que o Blackout trabalha, que é extremamente especializado. Entendeu? Então, eles pegavam, trabalhavam em outras coisas e usavam, né, e usam até hoje isso para manter o movimento. Aí tem escola para meninos para ensinar, né, porque o hip hop vamos dizer assim, é uma atitude, mas uma atitude dividida em várias coisas. É o desenho, que é o pessoal do grafite, é o b-boy, que é a pessoa que dança, é o DJ, a composição. Então tem uma variedade enorme, e eles dão aula para as crianças lá, entendeu? E é uma coisa muito importante, e não é ligada necessariamente à questão do trabalho, da profissionalização, né? E eu concordo que o código, quando eles estão muito preocupados, né, com a questão, que era naquele momento a grande questão também, vamos tirar as crianças do trabalho. Como vai tirar? Tinha eu até achava graça, uma coisa horrorosa, só pode rir. O Pupo Nogueira, o empresário paulista, disse assim, mas o adulto não suporta uma monotonia do trabalho infantil. O adulto não suporta, na revolução industrial, as crianças abriam a porta e fechavam das minas, elas ficavam desesperadas para aquilo acabar. As mãozinhas tão pequenas das crianças que podem fazer isso, quer dizer, e o que eles usavam isso para justificar, porque o juiz queria que salvar a raça nacional, né, a raça, e aí que a indústria podia se desorganizar, o problema não era dele. E foi uma luta terrível, isso. E só ficou, entre as resolvidas, em 1932, quando a lei de 8 horas de trabalho, e aí saiu, eles perderam a questão da idade, mas eles eram assim, que o trabalho noturno era proibido, o trabalho noturno até às 19 horas, passou a ficar até às 10. Uma briga, assim, violenta, que aconteceu, teve alguns ganhos, outros não. Mas, quer dizer, o pobre tem que trabalhar, não é? E os outros jovens não. Então tem exagero. Nem crianças da classe média, adolescentes, que não fazem nada, só estudam. E fora do estudo, entendeu? São extremamente senhoris, né? Com seus subordinados, né? E o menino que está estudando, ele diz, não, ele é trabalhador. A própria família fala isso, não, ele está cortando cana, no vídeo que eu participei, mas ele é trabalhador. E eu fui ver ele cortar cana, eu achei bonito ele cortar cana. Porque o garoto, no caso, ele tem um gesto, agora ele mesmo, isso não é trabalho para uma criança, 11 anos, porque olha as mãos da gente, é um trabalho para, mas eu gosto de ajudar a minha mãe. Então, a questão cultural, entendeu, é muito importante, mesmo quando ela está envolvida na questão do trabalho. Agora, eu concordo inteiramente que é muito difícil você fugir disso, porque quando vem financiamento, é para tirar da marginalidade pelo trabalho. E a questão, terminando isso, nesse seminário que eu publiquei esse artigo, quando eu falei da questão cultural, várias pessoas me criticaram, que assim, o pobre tem que ser a cultura, tem que ser isso, aí ele não pode, a cultura sim, como expressão artística, ele não pode estudar. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que isso é importante e que tem que levar em consideração. E quando eu estava aqui no final da minha estadia aqui,
eu comecei a estudar muito essa questão do multiculturalismo e há uma resistência dos antropólogos que, bom, estão usando termos de cultura do jeito que a gente usa. Mas eu vi outros trabalhos de antropólogos e falaram, pera lá, tem que abrir para essa possibilidade, né, da cultura ser ressignificada. Não pode, né? É legal que tenha, né, que você tenha conceitos e que ajudem a você a pensar, mas tem que ser ressignificado. Essa pessoa usa. Eu vejo várias pessoas, operários, empregadas domésticas, pessoas que trabalham no supermercado, falar da cultura. Falar de cultura, entendeu? Antes assim, eu não tenho cultura, no artigo do Marco, porque eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou analfabeto. As pessoas, de maneira geral, pelo menos parte, não estão falando nisso. Fala, né, no filme que a gente fez, eu sou analfabeto, eu quase não estudei. Fala como uma limitação. Mas a questão cultural, mesmo em geral, a cultura, como disse, o site cai na boca do povo. E é interessante você ver agora. Parte da antropologia é contra, né? Combate o multiculturalismo no sentido de estar usando o conceito de uma maneira errada. E concluindo, eu li um artigo que eu perdi, eu tenho que adquirido, de um antropólogo chamado Terence Turner, é o Victor Turner não, trabalha com isso aqui no Brasil, que ele faz uma crítica à antropologia em relação a isso. Isso é bobagem. Uma coisa é o conceito de cultura como tem sido usado tradicionalmente pela antropologia. Outra coisa, os antropólogos se disporem a discutir, né, com essa questão do multiculturalismo, que aí você tem a cultura negra, a cultura indígena, a cultura, e você tem possibilidades com essa categoria de criar uma diversidade muito grande, como você disse, né? Reconhecer a diversidade. Mas eu sou nova nesse campo, eu só quis mencionar, mas me fascina muito, né, você, quer dizer, essa questão assim, né, de, isso não sou eu que estou inventando, foi o Ginsburg, que naquela introdução dele o queijo e os vermes, ele faz uma introdução, bem, faz umas críticas ao Foucault, mas não interessa, mas ele diz isso, né, quer dizer, que a produção, vamos dizer assim, literária, acadêmica, etc., ela não é isolada. E aí ele cita aquele teórico russo, né, o Bakhtin, e o padre, né, e o frei que ele se baseia, mostrando que o que há um movimento para o que a população pensa, do ponto de vista artístico, do ponto de vista dos valores culturais. Então isso é uma circularidade que não existe a cultura erudita, se você fazer um estudo, sem a cultura não erudita. E ele mostra muito bem, né, como é que isso é uma circulação de ideias e que às vezes a gente que está de um lado ou do outro não reconhece. Não, aquilo é do povo, aquilo é nosso, mas ele mostra brilhantemente que isso não existe, não. Isso, como você falou, é uma questão de tempo, mas ela vem e volta, e, por exemplo, um exemplo que são as histórias de salão, as histórias para crianças, né? O Darton mostra, um historiador, que essas histórias se contam da vovó e da Chapeuzinho Vermelho, nos contos dos camponeses, que depois o Anderson, etc., eles dão vamos dizer assim, uma pincelada. No campo dos camponeses, o lobo come mesmo. Devora. Eles contavam à tarde. Os folcloristas foram lá para saber da cultura do povo e aí se deu uma forma diferente essas histórias, entendeu? Mas foi algo que foi produzido lá, à noite, na beira da lareira, entendeu? Então você diz bem, mas é verdade, né? Mas houve vamos dizer assim, um refazer das histórias para você contar nos salões, mas ela foi produzida lá fora, ela foi reinterpretada, né? Enfim, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir e essa indignação que alguns estudantes demonstraram aqui, eu acho importantíssimo. Eu acho que a gente, pelo menos a minha geração, eu me coloco aqui, a gente tem uma indignação muito grande e de repente a gente tem aquela tentação, né? Deixando para lá, e quando a gente vê isso, não, tem que se indignar. Essas soluções que a gente está dando, que a gente está pensando se é certo ou errado, os mais importantes, a gente se indignar, né? Porque se a gente fica indiferente, aí morreu, né? Enfim, eu queria dizer e agradecer também o convite e até pedir desculpas, porque eu não apresentei algo definitivo, algo que eu estou construindo, estou pensando, e o Otávio falou para mim que a ideia era essa, né?
bem, eu agradeço a presença de todos e renovo o convite aqui para ficar às 14 horas, né, Otávio? Às 14 horas, para a mesa Políticas Públicas para a Juventude, com a presença do secretário estadual da Juventude, que foi roqueiro, foi surfista, animou o Festival Popular de Rock na Praça do Jacaré, em Olinda. Era um garotão, chama-se Pedro Mendes, ligado ao PSB. Então, aquela questão que foi colocada, Marco, tem que ser colocada a ele. E aí, secretário, como é que vai ser? Só esse negócio de... Porque parece que houve uma divisão, né? O pessoal do PCdoB ficou com a parte melhor, que é a formação profissional. A Secretaria do Trabalho ficou com o PCdoB, que tem dinheiro. E a Juventude ficou com ele, que não tem dinheiro, é pobre. Mas você toque nesse ponto. Certo? Quero agradecer a todos. Quer falar, Rogério? Fala aqui.